difícil, hein? Pode ligar aí, pode ligar aí. Vou ligar aqui agora, vamos lá. Cumprimentar a pessoa aqui em Porto Alegre. Bom dia a todos. Começando nosso bate-papo aqui, realmente o mercado está difícil, né? Nós vimos aí ontem um dia bastante difícil. Mas difícil mesmo está em Nova York, hein? Lá tem ações caindo 30%, 40%, 50% no único dia. Então, esse seria o consolo aí para pegar um mercado difícil, mas realmente o mercado aí está enfrentando algumas dificuldades, enfim. Saiu agora os dados CPI lá dos Estados Unidos, veio bem acima da expectativa. Para com o Felipe agora a tendência aí, comentando um pouquinho sobre macroeconomia. Bom dia, Felipe, podemos começar. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Bom, essa quarta-feira aqui a gente tem grandes destaques na agenda americana. Né? A gente acabou de ter aí o principal indicador de hoje, que foi o CPI, o Índice de Preço ao Consumidor de junho. Ele veio surpreendendo negativamente, assim como veio o PPI ontem, né? Realmente era um resultado importante, porque o ambiente inflacionário americano é bastante desconfortável e que causa preocupações sobre a alta de juros dos Estados Unidos. A variação ficou de 1,1%, o mercado estava esperando 0,7%, em maio a alta tinha sido 0,6%. Né? Só um segundo, só. Desculpa, senhor. Voltando aqui, o CPI vai de 1,1%, em maio tinha sido uma variação de 0,6%. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice foi de 4,1% para 5%, ou seja, um avanço bastante expressivo. Obviamente, o índice também mostrou só esse avanço. A gente tem um comportamento ruim do núcleo, com alta de 0,3%, sendo que em maio houve uma alta de 0,2% e a variação em 12 meses passou de 2,3% para 2,4%. Ou seja, piorando aí, a gente tem uma clara piora do ambiente inflacionário em junho. Claro que muito se deve às pressões de energia e alimentos, que são pressões externas, né? O mundo inteiro está sofrendo com isso, mas a gente também está vendo uma deterioração na parte de serviços, excluindo energia, por exemplo, que voltou a se acelerar. Na verdade, já tinha se acelerado em maio e agora tem uma variação de 0,4%. Acho que a abertura, olhando a abertura aqui do CPI, não tem como tirar uma conclusão positiva desse número, o que deixa aí o Fed ainda mais numa posição difícil, porque esses avanços da inflação corrente vão resultar em altas expectativas de inflação, e é isso que o Fed está olhando para calibrar sua política monetária. Na verdade, a gente viu ontem, né, o Bernanke falando que estava bastante preocupado com a atividade, com a saúde do sistema financeiro e deixando um pouco a inflação de lado. Mas a gente sabe que aí no segundo semestre isso vai ser decisivo, né? Essa contínua pressão aí sobre o preço vai ter que resultar numa política monetária menos frouxa. Nesse sentido, eu acho que sai também hoje a ata da última reunião do FONC, no início da tarde. Ela deve vir com um tom dado com inflação, já que ela foi escrita lá em junho, né, quando a gente ainda não tinha essa piora do cenário para o sistema financeiro, então essas preocupações com alguns bancos, com as agências hipotecárias. Então, por isso que eu acho que aí é um pouco mais importante do que a ata. A ata está um pouco defasada, né? A gente também está com uma piora do cenário de atividade. Então, não sei qual que é o grau de atenção que a gente deva ter a essa ata do FED, dado que ela está um pouquinho mais defasada. Acho que esse resultado dos CPI é muito mais impactante em termos para expectativas, né? Ainda na agenda lá de fora, a gente tem dois dados com menos importância: o fluxo de capital estrangeiro nos Estados Unidos, que tinha sido aí em abril de 115 bilhões de dólares em ativos de longo prazo, né? E em maio a expectativa é uma coisa de cerca de 70 bilhões de dólares, um pouco menor. O resultado foi muito forte em abril, mas a abertura a gente deve ter
novamente aí uma saída, um fluxo bastante fraco de capital de curto prazo, né, dado todo esse cenário estressante do mercado financeiro. Todo esse dado, assim como a produção industrial, que deve vir estável em junho em relação a uma queda do 0,2 em maio e uma queda do 0,7 em abril, ou seja, é um pouco melhor do que os últimos resultados, mas também mostra uma indústria ainda bastante enfraquecida, assim como outros indicadores regionais já apontaram. Não deve trazer grandes novidades, acho que a atenção deve ficar voltada pelo resultado do CPI. E aqui dentro, acho que vale a pena comentar os índices de inflação que saíram hoje de manhã. Um veio numa tendência mais positiva, que é o IPCA até 15 de junho. Ele veio com a variação de 0,69, a gente estava esperando 0,72, uma deflação razoável em relação ao dado anterior de 0,79. E o IGP-10 já veio numa linha um pouco mais negativa, com uma variação de 2% contra isso em julho, contra uma variação de 1,96 em junho, a gente está esperando 1,90. Na verdade, que a discrepância aí veio da parte do industrial que não cedeu aí, conforme a gente estava prevendo. Então, mas acho que no saldo disso aí deve, para o mercado de juros, não deve acrescentar muita coisa, né? Os dados perdem força aí quando a gente tem outros dados que saíram na semana que vem, também dados de expectativas de inflação que são mais importantes para carregar as expectativas de juros. Então, acho que esses são os principais destaques, no meu ponto de vista, que o CPI estão em um viés um pouco mais negativo ainda para hoje, né? Eu não sei se vocês têm outro tema para adotar, alguma pergunta, ou senhor? Felipe, o Leonardo comentou conosco, hoje a tendência é ontem, está se reunindo aí, para conversar sobre a possível mudança, na opinião de vocês, sobre a taxa de juros no cupom da semana que vem. Alguma mudança ou vocês continuam com qual de 0,5%? A gente continua com um call de 0,5%, né? Realmente a gente teve essa reunião ontem. A gente manteve nosso call, já que a gente, na reunião anterior do cupom, a gente avaliava que podia aumentar para 0,75 com caráter preventivo e tudo mais. E de lá para cá, realmente a gente teve alguma deterioração de expectativas de inflação, mas os sinais do BC continuam muito na varinha. A gente acredita que se ele tivesse feito esse avanço aí no ritmo de alta, ele teria feito numa última reunião e não agora. Então, por isso a gente está mantendo a nossa expectativa de 0,50, até porque a gente também está vendo alguns sinais aí mais claros de deterioração da atividade, né? O crédito crescendo um pouco menos, então para o segundo semestre o cenário já é um pouco não tão positivo assim como tem sido para a atividade, também para o cenário externo. Então, realmente a gente resolveu manter essa variação de 20%, que já é significativa, né? Os juros devem estar no patamar bem mais elevado ao final do ano. Então, acho que tem uma preocupação também em não abortar esse ciclo de crescimento. Mas, pelos sinais do BC, realmente acho que chegamos a um consenso aqui de que a aposta continua sendo de 0,50 no seu momento. Ok, Felipe, agradeço as informações, um bom dia e até amanhã. Bom dia a vocês, bom dia a todos, até amanhã. Bom, pessoal, vimos aí o comentário macroeconômico. Acho que todo mundo está claro para todo mundo que a inflação cada vez mais uma preocupação nos Estados Unidos. Vimos ontem os dados de inflação sendo divulgados, hoje novamente. Isso aí é realmente o Federal Reserve fica numa sinuca de bico. Se aumenta os juros, a economia pode entrar numa recessão maior. Se não aumenta os juros, a inflação pode sair fora do controle. Então realmente está uma situação complicada. Vamos ver as próximas medidas adotadas, mas os Estados Unidos agora realmente uma preocupação clara aí sobre a inflação. Com a Laura, você vai comentar um pouquinho do mercado corporativo. Ontem foram os resultados positivos que aparentemente animaram o mercado lá fora. Saíram 2 resultados positivos, para quem está acompanhando os resultados
das empresas norte-americanas, ontem foi Johnson & Johnson e Intel. Da Johnson & Johnson foi durante o dia, mandei um flash para vocês, veio melhor do que o resultado do trimestre passado e em linha com o que estava sendo esperado. Já a Intel, falando um pouquinho, reportou um lucro líquido de 1,6 bilhões no segundo trimestre, 25% acima do mesmo período anterior, do ano anterior. O lucro por ação aumentou para 0,28 por ação, contra 0,22 por ação no trimestre anterior. O faturamento atingiu recorde de 9,4 bilhões, um crescimento de 9%. As estimativas dos principais analistas eram de que o lucro por ação ficasse em 0,25 por ação e a receita fosse de 9,32 bilhões, ou seja, veio superior ao esperado. Além disso, a empresa, a Intel, fez boas projeções para os próximos trimestres. Hoje, tem o resultado da Delta Airlines, American Airlines, eBay e Wells Fargo. Inclusive, não saiu todo o resultado da Wells Fargo, mas saíram alguns flashes agora no ANews. O lucro por ação caiu para 0,53 a ação, de 0,31 a ação. Mas a empresa levou os dividendos para 0,34 a ação, de 0,31 a ação. As ações de empresas no mercado estão subindo mais de 10%. Na Europa, o banco francês Natixis, não sei se fala assim, está tendo rumores de que esse banco tende a aumentar a capital de 1 bilhão de euros para estabilizar a situação financeira. Isso pesou um pouco bastante. Na Europa, as ações do banco caíram mais de 13% no mercado. Agora falando um pouquinho de Brasil, saiu ontem o resultado da Brasil Telecom. O lucro líquido alcançou 254 milhões, alta de 74,9%. O EBITDA registrou 1,1 bilhão, valor 16% superior ao mesmo período de 2007. E a receita líquida foi de 2,8 bilhões, alta de 3%. O lucro líquido é 8,2% superior às estimativas dos principais analistas, que era de 215 milhões. Tecnisa divulgou alguns números referentes a vendas. As vendas contratadas alcançaram 330 milhões no segundo trimestre, representando um crescimento de 353%. No acumulado de janeiro a junho, as vendas somaram 501 milhões. Foi um número recorde, uma alta de 321%. Segundo a empresa, o valor das vendas contratadas nesses 6 meses já supera em 29 milhões as vendas totais do ano de 2007. A CR2 também divulgou alguns números. A companhia contabilizou um total de vendas de 1.629 unidades, representando um volume líquido de vendas contratadas de 182 milhões, cifra 555 superior ao montante atingido no mesmo período de 2007. Os lançamentos foram de 1.612 unidades, 163% superior ao mesmo período do ano passado. Ontem a gente também divulgou alguns números de outras incorporadoras e construtoras, lembrando que está tendo resultado bem significativo. Ainda não são todo o resultado das empresas. A gente tem na agenda, não é essa semana ainda, mas a gente vai estar passando para vocês. Os resultados estão sendo bastante. Das construtoras. Ótimo. Obrigado, Laura. Obrigado pelas informações. Bom, pessoal, o mercado aí nesse momento bastante volátil. Lá fora, acabou de ficar negativo de novo, 0,06, o S&P 500 futuro. Aqui com 0,60 futuro. Agora com a pequena alta de 0,15 aí, com 0,19. Lá fora as bolsas na Europa. O cara faz, ele fica lá na venda, melhor venda. Se você cobrir ele te cobra enquanto tiver dando taxa para ele. O podcast agora caiu aqui. Mas enfim, pessoal, eu queria um comunicado para falar para vocês. Ontem nós conversando aqui com o pessoal da tecnologia também. Não será mais enviado nenhuma mensagem pelo Tron de Trade e operação aconselhada, tá? Como o sistema, o Tron, ele é terceirizado, ele tem vários servidores, então tem muita gente que não estava recebendo isso aí. Então, para evitar algum tipo de problema, não será mais encaminhado, certo? E repare mais uma vez, o aviso pelo Tron, do Trade era mais uma confirmação, tá? A gente não pode levar em consideração aquilo lá, era mais uma ajuda, porque
isso todo mundo tem que ter no seu Tron, no seu broadcast. Enfim, o aviso pelo Tron era mais uma ajuda ao operador. Mas muita gente não estava recebendo, porque não está no mesmo servidor, enfim, há problemas de tecnologia, então nós pedimos que não será mais enviado, para evitar problemas, ok? Você sempre está sendo a melhor oferta, a lote de 500, O podcast voltou aqui, você me atende. já fora as bolsas, esperando entrada.